Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, e Escola Mineira de Sommelieria apresentam Labier Hopcast. Labier Hopcast. Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. E por aqui, Gleison Silveira, e hoje quem tá abrindo os trabalhos sou eu, já que Danilão, infelizmente, não pôde participar dessa gravação em função da agenda sinistra de trabalho desse homem. Porém, recebemos hoje do lado de cá do balcão ela, nossa guru musical, a voz do Hop Brunch, que é o nosso programa musical spin-off, exclusivo dos apoiadores do Labier Hopcast, a nossa apoiadora de todas as horas, Nanda Alfig, que dividirá comigo hoje a condução e a harmonização dessa birosca virtual. Chega junto, Nandex, como é que você tá? Uhul! Bom, pessoal, quem não me conhece, né, pela essa apresentação aí do Gleison, eu sou a Nanda Alfig e esse episódio ele promete ser bem, assim, fincado, né, na influência das memórias afetivas, em nossas vidas e tal, e como elas podem ser bem mais, assim, que lembranças, né, e acabam se tornando insumos criativos e ações pro nosso dia a dia. Então, bora passar um paninho aqui nessa mesa, espalhar os copinhos, abrir nossas comandas, que hoje é dia de história. Porque pode até existir história sem cerveja, né? Mas nunca deve existir uma cerveja sem história. Total, cara. Hoje vamos rachar a conta com o mestre Júnior Botura, sócio fundador da cervejaria Voz, embaixador Mastercard. Botura tem uma formação em comunicação mercadológica e apresenta o seu próprio podcast chamado De Papo com a Véia, que inclusive retornou agora em março de 22 com a terceira temporada aí dos agregadores de podcast. Um trabalho sensacional. Então, mestre Botura, chega junto! Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de participar aí. Vai ser um papo muito bacana. E, isso é lindo, né? Essa frase da Nanda. Acho que é exatamente isso. Acho que toda cerveja tem que contar alguma história. E é isso que eu faço. Eu conto histórias. Pô, fantástico. Impacta a galera com essas histórias. Incrível. E de antemão, a gente até gostaria de agradecer, né, a sua presença hoje e prestar nossos sentimentos, né, você, a toda a família, né, pela passagem da sua avó Maria. Esse programa é até uma homenagem a ela, assim, de certa forma, né, e a todas as avós e familiares que vieram antes de nós, né, e que nos inspiraram de tantas maneiras, que às vezes nem pensamos, né, e refletimos sobre isso. Então, essa é até para a avó Maria também, e fica aqui os nossos sentimentos. Amém, muito obrigado. Isso aí, homenagem à veinha aí que foi descansar. Total, cara, total. Fica um beijo estendido a todas as vovós aí, e é isso. Então é pra você e pra todos os familiares que realmente estão aí, vieram antes de nós, nossos antepassados, e a gente tem que honrá-los, né, cara? E contar as histórias deles, que eles são histórias incríveis, sempre são. Por mais simples que seja, todas as histórias são incríveis, né? Então, vamos lá. Então, para começar esse rolê, cara, eu queria propor, na verdade, um brinde a todas essas pessoas, familiares ou não, né, que passaram e marcaram nossas vidas, como bem disse a Nanda, nos esperaram, nos apoiaram, até nos criticaram com aquele amorzinho, aquele puxão de orelha necessário para que todos nós pudéssemos crescer, evoluir, e estar aqui, na medida do possível, plenos, né, cara? Nesse momento agora aqui, celebrando a vida. E para isso eu queria saber o que vocês vão beber hoje. Botura, Nandinha, o que vocês prepararam para hoje? Eu vou de The Beer and the Burger, é uma parceria que a gente tem com o pessoal do Hambúrguer Perfeito, né? Acho que um dos maiores canais aí de hambúrguer do Brasil. Também tem podcast, enfim, o Fabrício é um parceirão. E a gente fez uma linha de cerveja que a gente fala que é cerveja para comer. Então eu tô aqui com a Crispin Hop, é uma India Pale Lager. Maneiro. E a gente recomenda aí a harmonização com
hambúrgueres mais gordurosos, né? Aquele X-Bacon, enfim, né? Todo esse... Agora não tem mais X-Bacon, é coisa de antigamente, né? Agora os hambúrgueres são todos nomes, né, elaborados, enfim, mas é isso. Então, é uma linha que a gente fez em parceria com eles e eu gosto bastante dessa IPL. Então, escolhi essa aqui para tomar com vocês aí. Maravilhoso. Eu achei aqui no fundo, assim, no cantinho aqui da geladeira, a Desbravator, uma Doppelbock da Prussia Beer, que veio no kit que os meninos Labier me mandaram. Muito bom, deliciosa, e eu tô curiosa pra provar essa Doppelbock. Então, pra fechar aqui essa primeira rodada pro garçom, eu tô indo com a Voc Dibra. Treinei muito pra falar esse nome, porque isso é um trava-língua muito legal. Dibra. A Voc Dibra, da cervejaria Voz, aí da casa, do Boturão. Uma Bohemia Pilsen, né, cara? Uma BV de 4.8, cerveja, leve, bebeu 39. É uma cerveja especial que a gente vai falar sobre ela também ao longo desse papo. Não vou dar spoiler agora, então fiquem com a gente até o final, que essa cerveja aqui tá carregando uma história muito legal. A gente vai contar ela hoje. Então eu queria contar com vocês. 3, 2, 1 pra gente abrir a cerveja, vamos lá? Bora. Quer contar? Vamos lá. Júnior, então, abrindo nossas brejas em 3, 2, 1, vai! Ó, aqui, aê! SMR cervejeiro. Olha que maravilha. Olha SMR cervejeiro. Saúde, gente. Como diz Danilão, em homenagem ao Danilão, Saúde. aqui é aleluia, né, cara? Saúde. Outra. Saúde. Aqui na Prússia nós somos grandes fãs de cervejas lupuladas, mas hoje eu queria divulgar a palavra dele, do malte. Nós acabamos de lançar o pack Dark Side, um pack com 4 cervejas escuras para curtir esse outono e inverno. Tem Doppelbock, Stout com lactose, a raríssima Dark Mild e uma Marzen, a cerveja do outono para os alemães. Vem dar uma olhadinha no site da Prússia e garantir o seu pack Dark Side. Nossa, cerveja redondíssima. Isso aqui dá beber litros, hein? Foi pensada para isso. Nossa, fantástico, cara. Fantástico mesmo. E a Doppelbock aqui tá no esquema também. Como é que foi o primeiro agora de vocês aí? Desceu redondinho também? Nossa, muito bom. boa. Muito boa. Total, cara. E começando aqui, fica claro o abraço a todos os nossos apoiadores aqui do Labier Hopcast, que estão com a gente nessa fusão comunicativa e pitoresca que é essa comunidade maravilhosa aí de apoiadores, essa família linda e maravilhosa, e, enfim, que apoia esse projeto. E se você ainda não apoia esse rolê, corre lá no apoia.se/Labier Hopcast, conheça as cotinhas, vem brindar com a gente, porque a gente faz muito rolê aqui. Tem a possibilidade de você acompanhar a gravação do podcast, curtir um after com a gente, happy hour que dura 3, 4 horas. E tem muita história que rola só por lá, além dos benefícios físicos mesmo, né, cara? Cervejas e outros brindes também que rolam nesses sorteios maravilhosos. Então, Nanda, vamos cair dentro dessa pauta aí. O garçom Bora. já foi embora, a cerveja tá servida, vamos nessa. Bora lá, então. De cabelinho penteado, né? A casa que eu tô de boininha, blusa de frio, uns doces, uns trocados no bolso, né? Aquele guarda-chuva na mochila, né? Como preconiza o regulamento das vovós. E com a palavra devidamente molhada, né? De boas cervejas. Como também preconiza o regulamento desse boteco lindo, maravilhoso. Vamos lá pra resenha. Vamos lá. Bom, é impossível a gente não começar o nosso bate-papo, né, com essas imagens e lembranças afetivas, né, tão cheias de significado. Principalmente falando, né, sobre a cervejaria Voz, que é uma marca que transborda esses elementos, né, que nos transporta para histórias assim tão bacanas, né. Júnior, como é que foi assim para você perceber assim essas suas lembranças, esse seu contato, né, com suas avós? E essas histórias familiares, assim, como insumos criativos, assim, para a marca, como que você avalia a evolução desse storytelling, dessa narrativa da marca? Acho que esse é o maior desafio, né? A gente conseguir... não, né? A gente começou com as histórias das minhas avós e bisavós,
E depois a gente foi passando para outras histórias, outras pessoas, né? Acho que é uma marca que eu falo que assim, é uma grande homenagem às mulheres, né? E Uhum. uma grande homenagem às histórias que elas viveram e às histórias que elas passaram pra gente, né? A gente começou a marca, nosso slogan era um brinde aos almoços de domingo, né? Uhum. Então foi com essas lembranças, enfim, com esse eu tive, né, a sorte de conhecer e conviver com todas elas. Então, Uhum. todos nós, né, para quem não, às vezes as pessoas falam, como assim seis, né? Mas todos nós temos seis, né, entre avós e bisavós. Na verdade, são 12, né, se contar os homens. Então, eu tive a grande felicidade eu só não conheci um bisavô, que foi o pai da minha avó paterna. Pô, E, que louco, cara. e então e assim, não é que assim eu conheci, eu convivi bastante tempo, assim, acho que tem é engraçado, assim, um casamento, né, de idades dos meus pais, enfim. E então, assim, é uma coisa e eu sempre prezei muito desde pequeno. Eu morava, né, com a minha avó, a mãe do meu pai, e, enfim, e ela partiu, eu tinha 12 para 13 anos, enfim, então foi um baque muito grande. Eu falo que até hoje ela é a minha anja, assim, todos os momentos difíceis eu sempre penso, eu sou espírita, né? Então eu sempre tenho ela do meu lado, enfim. E agora vou começar a construir isso com a Avó Maria, porque a Avó Maria foi a grande inspiradora. No começo eu só fiz Avó Maria, eu não coloquei nenhuma das avós e bisavós que tinham morrido, porque eu fui pedindo autorização para os meus tios avós, então eu peguei a assinatura de um monte de gente. Uhum. Então eu só lancei a Avó Maria porque eu tinha a assinatura dela, né? E depois eu fui lançando todas. Então, enfim, hoje eu já, né, a gente já tem lançadas aí todas as avós e bisavós. E, enfim, quando isso acabou, a gente fez homenagens às avós de outras pessoas ligadas à marca. A gente já fez homenagem à minha mãe, à minha sogra, enfim. E depois disso a gente começou a criar linhas, né? Então, uma linha que eu adoro, que é a linha que a gente chama de não IPA, né? Que são as Juicy PLs. E é uma homenagem às senhoras que por algum motivo não foram avós. Então a gente já lançou a um e a 2 e agora, não sei se é semana que vem ou na próxima, a gente lança a 3. Então são sempre histórias que a gente traz de mulheres que por algum motivo, né, não foram avós, porque não casaram, enfim, pela Uhum. orientação sexual, enfim. Então, são histórias muito legais, assim, de mulheres fortes e com muito pra dividir com a gente, assim. Pô, demais. Porra, isso é muito legal. Até no início do papo aqui eu dei uma pincelada já sobre essa questão das histórias, né? E como, por exemplo, você escutei algumas outras entrevistas suas, bate-papos seus, você queria cursar publicidade, né? Sabia desde cedo que queria cursar publicidade, queria dividir com o mundo algumas observações tuas e o que você via na infância, por exemplo, que você tinha vontade de compartilhar com a galera. Você era daqueles que ia para a escola e contava as histórias da tua família para os teus amigos, fazia tipo, pô, te contar o que meu tio fez ontem, minha mãe fez, minha avó fez. Isso acontecia na tua. Nesse começo da tua jornada, assim, vamos colocar jornada profissional já da, desde a infância, e que acabou sendo insumo seu criativo para a voz? Cara, eu não tenho lembrança de contando. Assim, a Avó Maria sempre foi pauta, né? Porque ela foi muito, muito, muito figura. Eu não Uhum. tenho lembrança de contando coisas da família, assim, mas especificamente da Vodinha e da Avó Maria, a Avó Maria principalmente, assim. Porque a Avó Maria, assim, ela é se pegar um cara bom aí, comediante, faz uma hora de stand-up só contando as histórias dela. Porque ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa assim muito, cara, veio de Pau de Arara do Ceará, então assim, ela tinha o trabalho como um lance muito maluco assim, ela trabalhava muito assim. E foi isso até 6 meses atrás, sabe? Pô, ela
foi homenageada na Tupperware várias vezes, né? Porque tem tudo. Ela vendia tudo que era pirâmide. Então ela era vendedora da Tupperware, da Avon, da Natura. Putz, vira e mexe ela aparecia com outras marcas, enfim, ela ajudava pessoas. Ela criou um sistema da Tupperware de. Era como se fosse um consórcio. Então ela tinha vários grupos. Caraca, tinha um consórcio do Tupperware. Consórcio, eram vários grupos de Cara, 12 pessoas. E essas pessoas pagavam R$ 30 por mês. E uma delas ganhava um sorteio de R$ 360 de Tupperware todo mês. Né? E, cara, caraca. Tupperware é um negócio assim, é caro, né? Não é um negócio barato, enfim, então. E ela tinha vários desses grupos, assim, então várias vezes ela ganhou o prêmio, ela tirava um dinheirinho super legal, assim, né, cara? Aposentada pelo piso, então não dava. Então, assim, o que eu sempre contei foram as histórias dela. Ela sempre foi muito entrona, muito figura mesmo, cara de pau, sabe? Não tinha preocupação do que as pessoas vão pensar. Enfim, ela podia estar em qualquer lugar, ela chegava com a rifa, ela fazia boneca de pano, Legal, toalha cara. personalizada, enfim. Então, eu tenho lembrança né, até dos meus amigos viverem, né, essa Ave Maria ali, né, cara, de tipo chegar no churrasco e ela chegar e falar: Ô filho, compra aí uma rifa só pra ajudar, vai, vamos fechar essa rifa aqui. Ela matava uma rifa no churrasco, sabe? Que demais. Caraca. Uma coisa que até às vezes a Rita fala: ô vó, para, vai, o povo veio aqui para. Não, deixa eu. E vai, e ela vendia. Então, cara, negócio de venda na veia, aprendi muito. Ela era vendedora quando ela morava em São Paulo, antes dela vir aqui pro Vale do Paraíba, ela trabalhava na loja Canindé, que era a loja do meu tio lá no Brás. Então eu tenho muita lembrança de. Eu vim para Taubaté com 7 anos. Na Autolatina, meu pai saiu da Ford do Ipiranga e veio trabalhar na Volks de Taubaté, né? Então, e a família ficou em São Paulo. Então eu lembro de todas as férias, julho e dezembro, eu passava alguns dias com ela ali no balcão. E, cara, ela era uma baita vendedora, assim, cara, era impressionante, assim. Ela sempre ganhava o prêmio de melhor vendedora, ela era impressionante mesmo, assim. Então, eu lembro de replicar essas histórias e eu acho que ela me influenciou muito, assim, né? Essa veia que eu tenho, porque eu falo assim, cara, o que eu sei fazer melhor na cerveja não é fazer cerveja, não é, é vender, cara. Eu sou vendedorzão, assim, tô sempre vendendo. Então, e isso eu acho que vem muito dela, assim, né? Então, eu não sei se eu tenho lembrança de chegar e falar para as pessoas, mas as pessoas viviam mesmo as histórias da minha casa, né? Família italiana com um monte, né? O marido dela é italiano, enfim, a família do meu pai dos dois lados italiano. Então essa cultura da casa cheia, um monte de gente, todo mundo levando amigos, enfim, era Uhum. sempre muita gente ali e é isso, assim, as lembranças que eu tenho eram das pessoas mais vivendo as histórias ali do que eu contando. Não, total, mas tipo, só agora nessa resposta tua, você já relembrou uma porrada de coisa e como realmente isso tá impregnado, né? Tipo, Sim, os aspectos familiares e eles estão muito impregnados. Às vezes a gente, como a gente começou até o papo, a gente às vezes não percebe disso, quanto que a gente tem da influência de alguns parentes ou amigos próximos e tal. E isso é muito legal, isso, você atribuindo isso para o teu lado profissional, pô, são traços genuínos, né, cara? Por exemplo, se citou a venda, porra, cara, uma coisa mais difícil do mundo é vender, cara. Então, sim. você pegar e aprender ali a malandragem no seio familiar, pô, legal demais, né, Nandinha? E aí, Porra. você é vendedora também, Nandex? Quem me dera. Eu fiquei viajando aqui nisso que ele falou e que você falou também, porque a gente sempre tem alguns personagens, né, nos domingos em almoço de família, né? E aí no caso da sua avó, né, ela inspirou, acho que acredito também outras pessoas de certa forma, né? Com esse jeito dela meio vendedora, assim, de chegar e falar, não, é só uma ajudinha, uma coisa, é só um negocinho, sabe? Então, isso
me remeteu muitas lembranças, assim, de pessoas da minha família, até de família, assim, de amigos também, que sempre tem alguns personagens muito específicos, assim. Pelo que eu entendi, assim, a Avó Maria, ela era esse personagem, assim, né? O principal ali dos almoços Sim, de domingo, né? sim. Total. E nessa você vai para comunicação mercadológica e, pô, fez sucesso em algumas campanhas automotivas de comunicação para marcas como Fiat, Chrysler, Jeep. E conta um pouquinho como é que foi essa transição, como é que foi esse rolê aí, trabalhando nesse setor automotivo e indo para cerveja. Não, eu trabalhei 15 anos em agência de publicidade, né? É minha profissão ainda, eu tenho dificuldade de escrever outra coisa, sabe? Quando você vai preencher ficha ali, é difícil. Às vezes eu coloco cervejeiro, mas eu brinco até que eu sou um cervejeiro mal-menos, assim, né? Eu sou cervejeiro formado, mas o que eu faço mesmo vem da minha experiência na publicidade. Então eu trabalhei em agências grandes, né, de publicidade. Trabalhei para praticamente todas. Eu só não trabalhei para Itaipava, mas eu trabalhei para Kaiser, trabalhei para Ambev, trabalhei muito tempo para Skin. E depois, então, a minha vida na publicidade foi basicamente carro e cerveja, né? Eu fiquei grande parte do tempo com carro e uma parte do tempo. Fiquei 5 anos com cerveja e 10 anos com carro. Então, foi, assim, uma experiência muito bacana, né? E eu sou apaixonado pela publicidade. Eu decidi Uhum. fazer publicidade, sei lá, na oitava série e sempre falei que eu ia ser publicitário. Acho que eu quis ser jogador de futebol até a sétima série, até o dia que eu vi que não ia dar. E aí, a partir da oitava, eu já, né, tava naquela assim, se não der para ser jogador, eu vou ser publicitário. Já tava decidido, assim, né? Então, joguei futebol sério até os 15 anos. E aí, depois fui estudar, né? Fui me dedicar aos estudos, enfim. E a publicidade, pô, foi, assim, até hoje, né, cara? Eu respiro publicidade, consumo notícias da publicidade, enfim, vivo bastante o meio ainda, né? Sou casado com uma publicitária também, que também saiu da área, mas que, né, a gente fala bastante, a gente adora, enfim, o mercado e Uhum. os nossos amigos todos, a grande maioria são publicitários. Então, e é isso, trabalhei para, né, fiz alguns projetos muito legais, né, não só para as marcas, mas também para ONGs, enfim, que foram projetos super premiados, enfim, tive aí acho que uma carreira muito bacana na publicidade, e ainda me considero publicitário, não tem muito jeito. E aí a transição foi estresse, cara. Eu trabalhava, eu cuidava de todo o varejo da Fiat e tudo de Jeep, né? Quando a Jeep veio para o Brasil, 2014, 2015, né? Que foi quando né, começaram a fazer a fábrica lá em Pernambuco. Então, minha vida era no avião. Teve um ano que eu fiz 100 mil milhas de voo. Então, eu ia para Caraca. Detroit, ia para Miami, viajava o Brasil inteiro, enfim, eu era o homem do avião na agência. E, pô, depois que meus filhos nasceram, foi muito legal até meus filhos nascerem, né? Então, depois que eles nasceram, deixa de ser novidade, né, cara? Você já viu, você já comeu nos restaurantes bacanas, você Uhum. já foi nos lugares turísticos, aí 1 ano, 2 anos, eu fiquei nessa 8 anos. Então, depois do quinto ano Caraca. começou a ser mais sofrido, assim. E aí, pô, eu tava muito estressado, assim, cara, né? Era muito trabalho, eu administrava quase 600 milhões de reais por ano, só o meu grupo. Tinha 30 pessoas trabalhando no meu time, enfim, era um trabalho bem, fazia, né, era época vocês vão lembrar disso, de feirão, né, de carro, então era aquela briga, todo mundo fazendo feirão, então você imagina que a gente fazia filmes diferentes para cada regional, então assim, a gente chegava a fazer 100 filmes por semana, né, de Nossa. filmes, Caraca, né, que velho. você faz a cabeça e depois você faz lá IPVA grátis, entrada de tanto, parcelas de tanto, enfim. Fiquei muito tempo cuidando de toda essa operação. E aí teve um dia que eu literalmente apaguei na sala do presidente
tive uma baita crise de estresse, fui pro hospital, fiquei afastado. E aí, nos 10 dias que eu fiquei afastado, eu resolvi que eu ia parar. Eu falei, cara, não vou, não quero mais isso, né? É uma grana que, pô, não adianta, né? Não tô feliz, não tava mais legal, sabe? Eu falei, eu vou dar um tempo, né? E aí eu pedi demissão, cara, sem ter um plano muito claro na minha cabeça. Eu fazia cerveja em casa. E aí eu tava no ICB, né? E aí o Estácio falou, pô, cara, por que que você não lança? Pô, sua cerveja tá legal, cara. Você tá, pô, receita redondinha, lança, né? Que eu levava pra eles experimentarem. Aí eu falo que ele é o padrinho da marca, né? Que ele incentivou. Aí eu falei, então vou. Isso você, durante ainda o curso de tecnologia cervejeira, isso? Na verdade eu tava no meio ali do curso. Mas o Estácio, eu Uhum. já conheci ele de longa data. O Estácio foi meu cliente. Ele foi meu cliente na época de skin. Então eu já conhecia ele da agência. Ele não foi meu cliente direto, eu cuidava de Glacial e Primus. Então, Glacial, que era na época a cerveja mais barata do mercado, e Primus, que eu falo que se eles tivessem mantido e deixado até hoje, cara, ia ser sucesso, assim, que era uma cerveja Uhum. super amarguinha, assim, e tal. Pô, era difícil na época de vender, eu adorava. E depois acabou descontinuando. E, enfim. E aí eu criei coragem e falei, vou fazer isso. Mas assim, não teve business plan, não teve nada, cara. Foi um negócio meio maluco, assim, beleza. Fui lá, conversei, fui na dádiva. Conheci o Vitor, na verdade. O Vitor me apresentou a Luísa. Eles nem eram sócios ainda. E aí começou, cara. Lancei duas cervejinhas de garrafa, long neck, era uma IPA e uma Hop Lager. Então a Voz teve uma ale comercial. E depois a gente foi na segunda onda da lata, assim, a primeira onda foi um mês antes, depois no segundo mês a gente entrou na segunda produção de latas. E aí a gente lançou a Concert, que foi a cerveja que colocou a gente no mercado cervejeiro. Eu não conhecia ninguém, cara. Você imagina? Assim, eu era cervejeiro caseiro, mas eu não tinha contato com o pessoal da serva, eu não conhecia ninguém, cara. Era um negócio. Foi muito. Assim, eu entrei no mercado sem conhecer ninguém, demorei quase 4 meses para vender os primeiros lotes que eu fiz de garrafa. Na época. Você fazia uma produção, era, sei lá, 5% em chopp e o resto tudo em garrafa. E aí, hoje é quase o contrário, né? Hoje o mercado de barril é 1000 vezes maior. E aí a gente, enfim, eu e a Mari, né, minha esposa, que sempre me incentivou, sempre que ela que fez tudo acontecer, foi dela a ideia né, de usar o meu caderninho que eu tinha com as histórias das minhas avós, enfim. E aí a gente lançou a marca 4 meses, assim, imagina, era eu batendo, não tinha nada, cara. Eu batendo, era tudo na minha garagem, eu batendo de bar em bar pra vender aquele monte de cerveja. E aí quando lança em concert, a gente entra no mapa, assim, aí foi um boom, assim, foi muito legal, que aí foi um lote atrás do outro, aí ela ajudava a vender as garrafas, enfim, as outras duas. E foi assim, cara, assim, no começo foi, Pô, resumindo, muito foi, legal. foi assim. Uma transição muito louca e fica um abraço aí pra Mari aí, que foi a incentivadora, principalmente pra em busca dessa narrativa, né, cara? Que Ah, legal isso, cara. E, pô, a gente e observando assim a história, a trajetória da voz, a gente pensa assim numa palavra. Se pensar numa palavra, a palavra é desafio, né, cara? Desafio em sim, só fazer lager, desafio em criar uma narrativa envolvente a partir da sua própria história, né? E o desafio em transitar sempre com boas avaliações por mercados consumidores e pontos de venda diversos. Por uhum. exemplo, vocês estão presentes no espaço Priceless, na Mastercard, um local que se propõe como um novo conceito gastronômico, cultural na cidade de São Paulo. E ao mesmo tempo vocês são a cerveja oficial do pavilhão Pacaembu, um estádio de 1940, um espaço completamente emblemático para a cidade de São Paulo e para os amantes do futebol, né? Então, como está sendo, cara, ocupar esses lugares? E o que você tem aprendido ocupando esses lugares, principalmente do ponto de vista do consumidor? E amarrando essa questão, eu queria que você falasse sobre a cerveja aqui que eu estou bebendo agora, que é a Vock Dibra, essa Bohemia Pilsner
maravilhosa, tá descendo redondíssima aqui, que é uma cerveja em homenagem às mulheres que realizaram o famoso jogo das vedetes no Pacaembu lá em 59, né? Isso. Bom, cara, primeiro falando, né, do primeiro espaço aí do Priceless. Cara, o Priceless começou com a minha avó. Então, a minha avó foi contratada pela agência da Mastercard para um evento do trade deles. Então, eles foram na Voz, levaram um chefe e fizeram um evento que a Mastercard convidava, assim, diretores de bancos, de seguradoras, enfim. E aí eles queriam uma experiência diferente e eles falaram, cara, a gente quer que a sua avó esteja presente, ela vai autografar as latas, vai contar a história dela e tal. E, cara, eu confesso que na época, no dia que chegou isso pra mim, eu falei, cara, que coisa estranha, né, meu? Quem vai querer ver, né? Juro, eu fui super... Não, vai ser legal, é diferente, pô, são baitas executivos. E eu fiquei com muito medo do evento de falar, pô, os caras vão chegar aqui nessa cervejaria, né? Primeiro vão falar que eles vão numa cervejaria, vai chegar na Voz que é, sei lá, até hoje deve ser, se não for a menor, uma das menores cervejarias de São Paulo, né, em tamanho de fábrica. Pô, os caras, será, né? Eu fiquei super inseguro, confesso. E aí foi um baita evento, cara. Nossa, os caras ficaram super felizes. Minha avó deu show, assim, de... Vendeu rifa. Foi muito engraçado. Vendeu rifa. Eu ia perguntar exatamente isso. Vendeu rifa, cara, assim, e o cara da agência, o Ed, né, que é o chefe, né, até hoje, desde dessa época, ele falou, deixa, Júnior, vai, confia em mim. Ele é de uma empresa que chama Bem São Paulo, eles que são a agência de experiências que cuidam de toda a plataforma Priceless. E aí, pô, foi super legal, aprendo muito com ele até hoje, né, porque aí a relação continuou. No meio da pandemia veio o convite pra gente. Primeiro veio o convite pra eu ser embaixador da marca e depois pra Voz ser a cervejaria oficial ali do espaço, né? Então, hoje Legal. é um espaço super legal, enfim, pô, assim, não dá pra explicar, cara, assim, o Anildo Rocha é um chefe incrível, a comida lá é fantástica, é um lugar gigantesco, é todo o rooftop daquele shopping que tem as janelinhas vermelhas, vermelhas, que é cartão postal de São Paulo. E, pô, incrível, assim, o lugar. Então, e aí, isso vai abrindo portas, né, cara? Você tá ali, né? Todo mundo fala, pô, como é que você consegue? Quem que você conhece? É filho de quem? Eu falo, cara, eu consegui por causa da minha avó, cara. E é verdade, não é? Assim, ela que começou tudo, porque o cara contratou ela. Ela ganhou R$ 500, ficou feliz da vida. Sim, foi, um dia marcante pra vida dela, que ela contou até o último dia pra todo mundo. E aí foi acontecendo. E aí, fora a rifa, né? Fora a rifa, fora que ela vendeu de rifa. E aí o Pacaembu veio na sequência, né? O Pacaembu também começou há muito tempo. Logo que eles ganharam a concessão, eles chamaram pra conversar, enfim, que tinha um projeto de cervejaria. E aí agora, antes do show da Gal Costa, que foi o show que inaugurou, né, o espaço, eles chamaram a gente e falaram, cara, ó, vai ter, você quer entrar, como é que é, enfim. A gente assinou um contrato até o final do ano que vem. Então, durante a obra, né, nós estaremos lá, com a intenção de continuar, enfim. Mas, né, claro que assim, eu posso falar do que tem assinado. Então, o que tem assinado, a gente tem um contrato até o final do ano que vem. E é um espaço super legal, um espaço que já tiveram vários shows. E, enfim, né, é um lugar incrível, é um lugar que eu sou fã, vivi a minha maior alegria no futebol foi dentro daquele estádio. Então, pô, quando vê um bar da Voz ali dentro, pra mim é muito, muito legal. Então a gente tem operações dentro do pavilhão, que fica dentro do show, né, quando, né, você vai num show lá, tem... se o show é deles, né? Se o show é contratado, aí é a parte. Às vezes tem contrato com outras cervejarias. E nós somos a cerveja artesanal oficial. Então, né, quem chega lá pode sim tomar cerveja mainstream. Eles não fecharam com nenhuma marca ainda, mas já, né, nos shows já foram servidas marcas né, das grandes aí lá no show também. E aí, né, pra quem gosta de contar história, o Pacaembu nossa senhora, assim, prato cheio, né? Sei lá, deve ter mais de 10 cervejas prontas já, com histórias, uma melhor que a outra. Então, enfim, cara, o Pacaembu é um negócio absurdo, né, cara, o que é esse estádio, né, ele
Para quem não sabe, ele é pré-Copa, né? Ele é pré-Copa do Mundo. Então é um estádio que ele veio antes, né? Inclusive do Maracanã, enfim. É um estádio que foi antes de 50 e palco de várias coisas políticas, vários eventos, enfim. É muito rico em histórias. E aí, a primeira que a gente escolheu para começar, né, essa homenagem, e aí também é legal porque a Voz tem um monte de sócios, né, que eu falo que são sócios, que é a galera que trabalha para a Voz, os amigos publicitários, né, então essa ideia não partiu de mim, foi de um amigão aí publicitário, e ele, enfim, trouxe essa história do jogo das vedetes. Então, tem uma história muito curiosa que, pô, no Brasil o futebol feminino ele foi proibido de 41 até 83. Então foram 42 anos de proibição, cara. Proibido por lei, né, a prática oficial do futebol feminino. E as vedetes da época, né, que eram vedetes de rádio, né, a 59, acho que já tinha algumas de televisão, mas acho que eram vedetes mais de rádio mesmo. E elas organizam um evento, elas driblam a lei organizando um evento filantrópico para conseguir organizar esse jogo. E aí é um dos poucos, ou o jogo oficial, assim, talvez o único jogo oficial em solo brasileiro durante esse período. E elas fizeram esse evento para arrecadar fundos para o Hospital da Casa do Ator. Então enfim, uma história super, super rica, super legal. E, né, poder aí da mulherada, né, que daquela época, né, se a gente hoje ainda tá brigando aí por direitos, né, imagina como era na época, enfim. Então, é uma história que a gente tem bastante orgulho de contar e virão várias outras aí, porque tem muita história pra Pacaembu, cara. Tá sendo um projeto, assim, de realização pessoal mesmo, sabe? Pô, fantástico. Não, e só para complementar, né, assim, só até de passar para outro assunto, assim, eu acho que o que eu tenho aprendido com esses espaços, né, que só para complementar a resposta aí, né, da pergunta. Isso, certamente, eu ia voltar nela. É que, cara, a gente precisa, se a gente quer um mercado, né, um mercado digno, um mercado forte, né, se a gente quer ser mercado, cara, a gente precisa muito entender onde estão as pessoas e onde estão as possibilidades das pessoas, né, cara? A cerveja artesanal, ela precisa ocupar espaços que não são ocupados, né? A cerveja, a gente tem a mania de trazer referências dos Estados Unidos, principalmente, mas a gente não faz uma ponderação do nosso povo, né? Então, não adianta a gente trazer cerveja pensando nos Estados Unidos, sendo que a população referente àquela população que bebe aquela cerveja nos Estados Unidos é nada aqui, né? É um número muito baixo. Então a gente precisa refletir o que é o nosso país. Então eu acho que cada vez mais as cervejarias precisam pensar nisso, cara. A gente precisa sair desse nosso mundinho, né? Não sair de vez, né? Eu vou continuar fazendo cervejas pensadas para as pessoas que já estão bebendo, que já estudaram. Vou continuar fazendo isso, né? A Casa Voz é feita para isso. Mas se a gente ficar refém desse mundo, a gente não cresce o mercado, né? Então, a gente precisa parar de ser arrogante, depois que você descobre que você entende de cerveja, você... Cara, assim, a gente precisa parar com isso e a gente precisa pensar que tem muita gente querendo aprender. Tem muita gente querendo aprender. E nem todo mundo tem... acho que tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem conhecimento por onde, né? Não tem acesso. A gente vive a nossa bolha e acha que a nossa bolha atinge todo mundo. Não atinge. E tem gente que não tem acesso mesmo. Não tem... Então a gente precisa pensar, só que assim, não tem acesso, mas tem mercado, cara. Tem mercado para isso, né? Quando a gente vai para um chopp, né, fazendo uma cerveja com uma receita bem bolada, no chopp a gente consegue brigar com as grandes, né? Então a gente precisa entender isso e ocupar espaços, criar discussões, né, sobre isso, né? Então é isso, a cerveja artesanal precisa ocupar espaços que não estão ocupando, né? A gente tem que parar de viver dos nossos eventos só, né?
procurar eventos que têm capacidade para absorver cerveja artesanal. Então a gente tem feito muito isso, muito mesmo. Está sendo super legal. Esse final de semana mesmo a gente fez no Pacaembu, coincidentemente, não teve nada a ver uma coisa com a outra, mas aconteceu a Feira Sabor Nacional, que é uma feira incrível, uma curadoria que os caras fazem assim, sensacional. E é isso, cada vez mais a gente ocupar esses espaços e chegar em pessoas que não são do nosso meio, né? Eu vejo isso acontecer em alguns lugares, eu acho que Curitiba entendeu isso há mais tempo do que São Paulo. Eu vejo, a sensação que eu tenho, pelo menos quando eu vou para lá, é que a cerveja artesanal, até pelo preço que é praticado lá, ela conseguiu atingir outros públicos, né? E que em São Paulo ainda continua nichado, a gente continua vivendo a nossa bolha. Então, acho que a lição que eu tô tendo com isso é isso, cara, as pessoas querem saber, as pessoas querem aprender, e a gente precisa ter essa consciência para todo mundo fazer esforço nesse sentido. Eu achei isso maravilhoso, cara. Na verdade, assim, quando soube desse rolê todo do Pacaembu, a gente que trabalha com criatividade também, gosta, se interessa por isso, não é profissional da área, mas isso nos encanta. Cara, o olhinho brilhou, achei aquilo maravilhoso, acho o projeto maravilhoso, porque é um projeto inquieto, é um projeto que você sente que quem está produzindo, da onde está vindo ali, a fonte criativa daquilo, é uma fonte que está pensando além. Não é uma questão da receita pela receita, não na cerveja pela cerveja e os insumos que se vendem nesse sentido, né, cara? Toda essa narrativa que vocês impulsionam, ela é fantástica. A gente trouxe esses espaços que são espaços diversos, né? A questão do Priceless e do Pacaembu, mais um pouquinho para frente a gente vai falar da Casa Voz, para a gente realmente sente o que você falou agora sobre a fluidez do mercado e os perfis de consumidores, perfis de consumo, e cada um sendo respeitado, cada um sendo ouvido, cada um sendo trazendo para a roda mesmo, né, cara, várias fatias desse setor assim de consumidores. E o que você está entregando para eles não é só uma cerveja fantástica, é uma cerveja fantástica que vai impactar ele de alguma outra forma. Isso dá muito trabalho. A gente é um podcast, por exemplo, que fala de música e cerveja. E sempre quando a gente traz músicos aqui, a galera da produção musical, a gente tenta ir por esse lado também, de entender como, de repente, quem trabalha com criatividade pode ser impactado por questões diversas, não exatamente o foco do produto. Por exemplo, estava ouvindo uma entrevista do Lobão. A Lobão estava comparando a produção musical com a gastronomia, e eu achei aquilo sensacional. E eu estava reouvindo o episódio que a gente tem com o Felipe Vassão, que é um dos produtores fantásticos, inclusive trabalhou muitos anos na publicidade sonora, né? Fazendo muitos filmes aí, fazendo a parte de sonoplastia e trilhas para várias campanhas incríveis, que também teve um piripaque e teve que parar um pouquinho. E ele fala muito isso também, sobre a questão dos insumos criativos. Então isso é legal e fica meu parabéns para a marca assim, e para todo mundo que está trabalhando nessa construção e vocês que estão aí em contato com vários setores desse segmento de consumo, né? Tem uma entrevista, acho que foi no De Papo com a Véia, que você falou com aquele cara do Graja Beer, acho que é Alexandre o nome dele. Leandro. É o Leandro Sequelli. Leandro, ele mesmo. E teve um momento que vocês até falaram sobre esse lance também, né? De ocupar outros lugares e tal, porque eles estão... você falou disso, da bolha, né? A gente tá sempre nessa bolha, assim, do meio cervejeiro e tal. E eles estão, né, numa outra bolha, num outro ciclo social também, e isso é muito doido, porque no caso a Voz está ocupando tipo, um espaço gigante com Pacaembu, né? Muitas pessoas agora, né, têm mais conhecem até um pouco mais, né, sobre cervejas, acabam tirando aquele preconceito, aquela ideia meio estereotipada, né, de que cerveja é uma coisa cara, que cerveja artesanal
é pesado, é amargo e tal, mas esse lance de ocupar mais espaços eu acho genial, assim, eu achei que alguns poderiam até falar que é uma jogada de marketing, né? Justamente que você trabalha, né, com comunicação, mas acho que é uma coisa que deveria ter sido orgânica, assim, desde muito tempo, igual você falou de Curitiba, né? O pessoal já entendeu isso, assim, há muito tempo atrás, né? E parabéns por trazer esse olhar novo, assim, né? De ocupar novos espaços, de ocupar de diversas formas, né? Enfim, eu só queria só pontuar isso que eu acho incrível, enfim. Eu escuto muito isso, Nando, assim, o Júnior é marqueteiro, aí vem um fazer fofoca do outro, não sei quem falou que o Júnior é muito marqueteiro, que o Júnior é muito marqueteiro, e como uma ofensa, né, como, né, Isso não é enfim. ruim, né? Não, eu falo, cara, eu falo toda vez e assim, não é pouco, tá, acontece muito, 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 muito. E claro que é pensado, assim, lógico que se eu tô dentro de um negócio da Mastercard, né, de um projeto da Mastercard, do Priceless, cara, que inclusive me dá, porque lá é feito por temporadas, então, pô, eles estão me dando a chance de conhecer o Brasil. Fiz uma viagem incrível, a primeira temporada foi sobre os sertões, quem tiver a oportunidade de só digitar lá Júnior Botura Mastercard no YouTube, que tem lá o episódio com a dona Carlinda, porque agora eles liberaram, antes era só na plataforma Priceless, agora tá no YouTube. Legal. Mas é incrível, cara. Conhecer uma pessoa, né, que planta arroz há mais de 60 anos e transformou a plantação dela em agroecológica, enfim. E aí, obviamente, a gente usa isso, né, com produções, né, bacanas, enfim, que eu venho daí, né? Esse é o meu mundo, né? Então, o recado que eu deixo para as pessoas que sempre tem isso, né? Pô, o cara fez uma jogada de marketing. Eu falei, cara, obrigado, fiz mesmo. Que bom que eu É, tô fazendo uma jogada de marketing. não, exatamente. Não, eu falei, não, porque é muito assim, direto acontece isso. Pô, o cara falou que você é muito marqueteiro. Pô, o cara falou que você. Então, eu sou marqueteiro, eu penso em produto, eu faço, né? Eu tenho. Né, a Voz hoje tem 3 cervejeiros, assim, a gente, pô, pensa pra caramba na cerveja. Tem 3 comigo 4, tá? Que eu nem me considero. Mas, enfim, é isso, cara. A gente tem que parar com esse lance. E aí, voltando para falar do Leandro, até quando a gente fala de atingir outros espaços, é isso. A gente tem que pensar Brasil e ser democrático. O que que é o Brasil? Qual que é a, né, pô, como é que é a população do Brasil? Como é que é a classe social do Brasil? A gente precisa entender isso. O Leandro, a gente faz projeto com eles há mais de 3 anos. E, enfim, a gente foi a público agora, né, nessa última cerveja que a gente lançou. Mas a gente já produziu cerveja para eles, produzia cerveja para eles há muito tempo sem falar nada e aprendendo, né? Eu tinha muito medo, né, de ser taxado por isso. Eu sempre falei para ele, falei, cara, eu preciso aprender com você, eu preciso entender alguns conceitos para daí a gente usar isso como uma ferramenta de marketing. Porque se eu fizer isso agora, neste momento, vão falar que eu estou fazendo por. Então, assim, foram 3 anos de trabalho para lançar uma cerveja junto, enfim, agora a gente está com mais um monte de projeto junto. Mas, assim, o pensamento é exatamente esse, cara. Eu quero, né, eu acho que, claro, eu quero ver a voz em tudo quanto é lugar, mas eu também tenho a capacidade de ajudar outras pessoas, outras marcas, como eu tenho feito, e faço quieto. Fiz muito, muito, muito isso para vários amigos, e, enfim, e agora tenho feito de uma forma mais contundente de ajudar marcas a se comportarem de várias formas, como que elas vão se comportar como produto, como que elas vão se comportar como histórias de marca, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, pô, mas por que a avó só faz lagers? Cara, jogo aberto, eu só faço lagers porque eu achei que falar só de vó, só de almoço de domingo não era o suficiente. Eu precisava ter alguma coisa colada no produto. E aí eu fui entender e achei, né, depois de ter lançado a In Concert, dela ter sido eleita melhor lager do Brasil 2 vezes seguidas lá na enquete Melhores do Ano, que, pô, eu preciso ter um caminho aqui. E aí eu peguei um avião, fui conhecer a Jack Zeb, né, que é uma marca incrível ali da região de Boston, uma cervejaria gigantesca, que só faz lager. Então eu fui lá, né? Hoje posso falar que sou amigo do dono, o Jack virou amigo, veio pro Brasil, eu fui para lá.
Fui 2 vezes pra lá, fico na casa dele. Quando ele veio pra cá, ele ficou na minha casa. E, pô, um cara que eu bati na porta e falei, cara, eu quero entender como é esse negócio de só fazer lager, né? Então foi ali que eu descobri Baltic Porter, foi ali que eu descobri um monte de coisa que daria pra fazer e ver que lager era um mundo. Então, investi e construí isso. E foi uma jogada de marketing. Também foi. E, né, não tem, assim, acho que sei lá, não sei se é por causa da política, né, que falar que marqueteiro é ruim, que, enfim, e não é não, pô, é uma profissão super digna, super legal, que, pô, dá a chance de eu trabalhar dentro de uma agência de publicidade e ter uma marca de cerveja e continuar fazendo o que eu aprendi pra fazer, né, então é meio esse o caminho. Inclusive, eu lembrei agora, você acho que você está até no grupo de professores do ICB de gestão de marketing, né? Para cervejeiros também, né? Sim. Isso que você falou de levar esse conhecimento, essa parte marqueteira, que querendo ou não, marketing é conhecimento também, não é só venda, né? Também envolve muitas coisas. É potencializador, né? Tem ciência, né? Tem ciência para você fazer, não é, né? Claro, tem vários cases aí de coisas que acontecem, mas se você parar para estudar, Sim. e é uma das coisas que eu falo na aula, eu mostro bastante cases aí de cervejarias, né, que talvez nem fizeram um plano de marketing, né, by the book, mas, né, a gente consegue identificar fatores que fizeram a cervejaria ter sucesso, né, porque eles acertaram a história que iam contar. Então é isso, assim, tem muito aprendizado e tem muita ciência para o que vai ser feito, e aí sempre, como qualquer coisa, tem marcas que acontecem sem plano, mas que tem, cara, um monte de coisas que são plugadas ali que quando você vai fazer o estudo de caso, você fala, caramba, né? E aí envolve um monte de coisa, envolve o momento, envolve o que estava acontecendo na época, o lugar que o cara tava, o ano que foi feito, enfim. A É muito história legal, que envolve, assim, né, também, né? Sim. Tem isso, né? Porra, do caralho. E aqui em BH, só pra passar um pouco da experiência aqui de BH, eu percebo muito toda essa construção que você falou do produto em si, não só o produto, mas todo esse rolê de estar ocupando os locais. Os pontos de venda aqui em BH estão dando um show, cara. Um show para as cervejarias. Então, os locais estão sendo locais de vivência cervejeira na ponta da linha, cara. Que está ensinando muita cervejaria a se posicionar, a buscar colaboração, buscar aprender, igual você fez com o Leandro. E eu queria destacar que, como sempre destaco, a galera do Tio Black Beer com o Thiagão, o pessoal da Casa Orc de Pedro Leopoldo, o pessoal do Saruê e várias outras casas aqui que você vai no espaço pelo espaço, porque no espaço você está bebendo cerveja artesanal ao mesmo tempo que você está curtindo uma roda de samba da maior qualidade, você está vendo MCs e conferindo breakdance. Qual que é a da roda de samba? Roda de samba é no Saruê. Saruê é incrível, que recebe sempre uma roda de samba da melhor qualidade da Sinara Gomes, do Rafael Soares, principalmente, dois maravilhosos queridões. Legal. Inclusive, a Sinara participou do podcast do amigão do Eduardo Senna, Na Hora do Gole. Escuta lá o episódio com ela, que tá muito legal. Legal. E aqui a gente indica, sim, outros podcasts. E, então eu sempre indico A Hora do Gole, que eu escutei o episódio do Leandro hoje. Saiu então, ontem. maravilhoso. Depois você escuta o da Sinara Gomes. Legal. Uns 2 ou 3 para trás. Legal. Então o que acontece? Tem muito espaço massa aqui que ensina muito para cervejaria. E, enfim, só queria pontuar isso porque é o público, né? É o que você falou. A gente olhar para o público, olhar para as potencialidades do público, dos pontos de venda dos locais e ocupar esses locais. E, cara, não adianta ter cerveja foda se você não tá inserido no rolê. Sim. Eu acho que... E aí é meu ponto de vista. Não, e a Casa Voz é bem isso que você falou, cara. Hoje, assim, o público da Casa Voz, a Nanda conhece lá. Cara, é muita galera do bairro. É a galera que não bebe cerveja artesanal. A galera vai lá porque é uma casinha no meio do nada,
né? Não é assim, eu tô num ponto muito fora né, do centro das cervejas artesanais, assim. Eu acho que em São Paulo até isso é um outro ponto, assim, cara. Eu acho que agora tá começando, mas demorou pra sair né, do miolo, né? Demorou, Uhum. agora tá começando a sair. Então, assim, é isso, cara. A gente precisa pensar que as pessoas querem ter conhecimento, né? Não adianta a gente falar, esse cara aí não vai beber, esse cara aí só bebe, né? Taxar as pessoas. Não, não tem isso, não, né? Acho que com paciência, né, você tem que ter paciência, tem que falar, ó, vou te contar uma coisa que aconteceu, né, até para exemplificar essa minha indignação um pouco, assim, com o mercado, quando acontece isso, uma vez, no último Slow Brew, né, finado Slow Brew, Finado. infelizmente, Rest in peace. infelizmente, a gente, chegou um cara falando assim, pô, você tem lager, né? Não, como é que ele falou? Ele falou assim, não, você tem Pilsen, né? Eu falei, eu tenho algumas. Aí expliquei pra ele. Falei, ó, tem uma Uhum. American Pilsner, tem uma German Pilsner, tem uma Bohemian Pilsner. Aí tive a paciência de explicar pra ele o que que era. Ele falou, cara, que legal, pô, obrigado. Eu fui ali numa cervejaria, o cara falou, mas você quer tomar Pilsen, vai na Voz, que aqui não tem. Não. Caraca. E aí eu falei, pô, volta lá, ele agradece ele, cara. Você veio aqui, você me conheceu, você conheceu minha marca, tô feliz com isso, não tem problema. Então, sabe, cara, a gente tem que deixar disso, cara. A gente tem que entender que num evento desse tamanho, um evento de 5.000 pessoas, cara, você vai ter 4.500 pessoas que não vão entender da cerveja do jeito que você entende. E a gente precisa ter paciência, a gente precisa contar para as pessoas o que é, qual que é a diferença, né? Então, assim, a gente tem muito essa mania de achar que todo mundo tem que saber igual a gente. Não tem, não tem, não tem, né? E, enfim, a Mastercard também me deu muita oportunidade, né, disso também. O primeiro contrato que eu fiz com a Mastercard foi uma websérie de 5 episódios, acho que no total tem uns 27 minutos. E aí é uma produção super legal, super bem feita, e que eu fui criticado por algumas pessoas do mercado pelo jeito que eu falo, mas que assim, eu juro que eu imaginava meu vô sentado do outro lado do sofá, ele precisava entender a minha mensagem, sabe? Então assim, é Uhum. falar do jeito mais, pô, tô lidando com o mailing da Mastercard, eu não tô lidando com o mailing do IPA Day, entendeu? Eu tô lidando com o mailing, pô, Gente que cara, não entende, né? que o Que cara tá não sabe, não tem conhecendo, né? obrigação. Então, e é uma coisa que eu vou ser bem chato ficar falando isso, porque é importante porque, infelizmente, a gente precisa mudar um pouco nossa cultura, sabe? Tem que entender que, cara, a cerveja, ela é meio de encontro, né? A cerveja, ela é meio de encontro. Feliz, triste, ela é meio de encontro. E a gente, cara, a gente pode sentar entre a gente aqui agora e falar assim, cara, vamos fazer avaliação de cerveja, vamos estudar. E aí, meu, a gente pega, anota, desce a lenha, porque você está estudando. A gente tem um problema que os ambientes cervejeiros, eles não são bacanas com pessoas que não são da cerveja, né? Eu amo o EAP, amo o EAP. Mas eu levo meus amigos de infância no EAP, eles não querem ir, porque eles falam, pô, a galera lá só fica falando mal da cerveja um do outro, só fica falando isso, cheirando copo, pô, vamos sentar num lugar que a gente consiga conversar e beber? E eu acho que a gente precisa ter essa consciência, cara. Uma coisa é, vamos sentar para avaliação de cerveja? Ah, não, agora vamos. A gente tem que ter um momento de lazer, de prazer, né? E, enfim. É, é uma cultura que eu acho que assim, a gente precisa muito falar sobre isso mesmo. E Tem, de cara. alguma forma tentar mudar, sabe? Porque senão o cara fica, pô, cara, o boteco da esquina tá cheio e a minha cervejaria tá vazia. Então, cara, o meu boteco da esquina tá cheio porque as pessoas estão O ali pessoal, pra se divertir ou pra afogar as mágoas, mas estão ali, entendeu? A gente precisa pensar um pouco nisso, sabe? A cerveja não é Porque sempre que no final ela. de tudo é sobre pessoas, né, Não. cara? A É cerveja é isso. meio, cara. Ela pode ser fim. Em alguns momentos ela pode ser fim. Mas Uhum. 99% do tempo ela vai ser meio. Né? E quando ela for fim, cara, vambora. Ô, vamos ali tomar uma pra dar uma calibrada.
Pô, ótimo, você senta, calibra, vai, fala, avalia, né, tira, põe. Agora vai ter momento que a maioria dos momentos não, a gente só quer tomar uma, cara. E isso eu acho que é uma falha nossa, assim, como mercado, sabe? Cara, roubou palavra aqui. Tava falando, citei já a ovação aqui e cito de novo, porque eu tava reouvindo até o episódio que a gente gravou com ele e ele é um cara genial e fala sobre o trabalho que ele faz hoje, por exemplo, no TikTok e no Reels do Instagram. O que o cara consegue entregar de conhecimento musical de uma forma completamente leve é bizarro. Bizarro, bizarro. O cara é um gênio nisso. Na comunicação dele, na facilidade dele. E tem uma frase que até um corte do episódio da gente que ele fala isso que você falou, só que aplicado à música, que na verdade está aplicado à cultura, né? A cerveja, a música, a gastronomia, isso faz parte da manifestação cultural do país. E ele fala que... Ele fala... Porque ele fala de maneira simples, ele escolheu falar de maneira simples, porque outro caminho, se não esse, ele estaria falando para si mesmo. Uma coisa quase cifrada para ser ouvida só por algumas pessoas para manter uma proteção de sei lá o que essas pessoas pensam que são especiais por X ou Y, sei lá. Mas eu lembro dele falando até esse recorte do papo. E tem muito a ver com isso. Às vezes a gente quer ouvir só uma música, cara. Quer relaxar. Uhum. E existe muito isso em vários outros nichos, inclusive da música, né? Por exemplo, o público do metal é um dos públicos ditos como mais chatos, porque o cara não curte o show. O cara fica caçando o erro do músico. Sacou? Uhum. Aí, porra, aí depois a galera reclama que o show do metal tá vazio, não tem mais público, o público não se renova, ninguém mais escuta metal, e a galera fica ouvindo sempre as mesmas bandas do passado. E enfim, mas... E pra ver como as coisas, elas estão sim interligadas, né, cara? É muito louco isso. Mas é cultural mesmo, cara. E assim, isso abrange um monte de coisa. Ontem aconteceu, não sei se vocês viram um caso com o Rodrigo lá do Mocotó. Ah, sim. Você viu que, pô, a cliente criticou o lugar que eles estão, na Vila Medeiros. O cara tá lá só há 50 anos. Falou que é inóspito, que é difícil, que, pô, como é que um cara tão famoso como ele tem um restaurante num lugar tão... Eu não lembro a expressão que ela usou. E, ele foi pra cima, da cara. rua, né, também, né? Tipo, Falou, pô, não sei o que. Aí ele falou, cara... Nossa, ele deu uma resposta pra ela, falou, cara, é exatamente por pessoas que pensam como você que a gente tá aqui há 50 anos, porque a gente quer que a gastronomia esteja... Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu quero que a minha gastronomia... seja aqui, né? Então, assim, é um lance que é cultural, é um lance que... E a gente tem que quebrar um pouco essa cultura, né, cara? Pô, de dar valor para as coisas, de dar valor para as pessoas, enfim, a gente precisa ter esse cuidado, assim, cara, e entender, né? Entender Importante. o papel de cada um, assim, até os beer geeks, que eu critico várias vezes, enfim, bato boca e... É isso, assim, eu tento falar, cara, o papel de vocês é super importante pro todo. Super, super. Né? Então, pô, valoriza o que é brasileiro, valoriza... Você não quer valorizar as lagers? Valoriza as IPAs dos brasileiros, pô. Não dá pra falar que até hoje os caras fazem muito melhor que a gente. Eles têm acesso a insumos melhores, é fato, mas... mais fresco, A gente, a gente tem, sim... pessoas incríveis, estudadas, fazendo. Então a gente precisa valorizar um pouco mais o que é nosso, enfim, e acho que é isso. Relembrando aqui que tive, pô, a satisfação total de estar aqui no Festival ISO, que rolou aqui em BH em maio de 22. Festival incrível, cara, incrível, só cervejaria cabulosaça. Queria deixar um forte abraço aqui pro Fernando da cervejaria Be Freak, o PP do Bardon Cervejas e o João, cervejeiro da Voz, que tive o prazer de conhecer, trocar altas ideias com ele. Fui lá beber Bohemia Pilsner com terpeno da Voz, bom demais. Nossa, curti demais. E além de todos os amigos que eu encontrei lá, uma das cervejas que realmente mais me impactou, boto ali realmente como uma das melhores que eu provei naquele dia, foi a Baltic Negroni, cara.
Porra, que experiência, irmão. Que cerveja é aquela? Então, estar no ISO, cara, foi uma experiência muito legal. Foi um espaço que eu vi as pessoas realmente exalando paixão pela cerveja e relaxadas, né? Desarmadas nesse sentido aí do Beer Geek e tal. Cara, eu vi as pessoas muito entregues. Eu acho que é isso aí. O festival conseguiu reunir uma galera muito legal, interessada no meio, que dá pra ter esperança também nesse público, né, cara? Enfim. É. Não, e a Bohemian Pilsner foi um case ali, cara, né, foi o barril que acabou mais rápido, porque a galera, cara, é muito bom tomar Negroni, é muito bom tomar café, com o que for, mas, cara, né, entre uma e outra, você dá uma golada boa numa Bohemian Pilsner, né, então eu acho que até é uma coisa aí que a galera vai aprender pras próximas, assim, porque, né, foi o relato do João, ele falou, cara, voou o barril, a galera ia lá dar uma aliviada, uma hidratada, é isso. Né? Uma calibrada ali. Então, por mais... Não, foi maravilhoso, cara. Galera muito, muito legal, as cervejas estavam lindas. Cara, isso na verdade criou uma esperançona legal para viajar e conhecer outros lugares, né? Conhecer novas pessoas, novos festivais que busquem realmente essa comunhão, o amor à cerveja e à diversidade. Aproveitando esse gancho, eu queria então chamar nosso quadro aqui chamado Fala na Lata com a galera do Try Experience, uma galera muito legal aqui de BH que trabalha com turismo gastronômico e cervejeiro e leva a galera para conhecer as melhores rotas cervejeiras por aí. Então eu queria chamar vocês do Try Experience no Fala na Lata. Chega junto! Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Fala galera, meu nome é Mari. Primeiro eu gostaria de agradecer aos meninos da Labier essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu sou da Experience, um segmento da agência de viagens voltado para o turismo cervejeiro. É isso mesmo, você viaja, conhece o lugar e junto tem a oportunidade de degustar boas cervejas. Nosso próximo tour é para Juiz de Fora. Nós vamos para Spartacus Beer Legend, um evento que reunirá cervejarias nacionais e internacionais. Vai ser super legal. Aproveitando que estamos em Juiz de Fora, visitaremos a Hanks Beer e o Mirante. Isso tudo nos dias 6 e 7 de agosto. Segue a gente lá no Instagram, @TryExperience, que tá tudo detalhado. Grande beijo, pessoal! Bom, essa excursão aí que eu quero. Falando em destinos cervejeiros incríveis, a Casa Voz é um deles, né? Eu já tive o prazer de estar lá em algumas vezes, em algumas oportunidades. E eu queria até que, se você pudesse compartilhar alguns desafios, algumas histórias sobre esse espaço octogenário, né? Eu acho que tem uns 80 anos mais ou menos, que tem um pouco, né, cheio da personalidade, né, da voz, e é situado, né, na Vila Pojuca, que você falou que é até uma região um pouco afastada desse centro cervejeiro que a gente tem em São Paulo, né, que é Pinheiros, Vila Madalena. E, enfim, vocês têm, né, um quarto no Airbnb, que fica em cima do bar, que tem torneira de chopp instalada no quarto, que eu acho isso genial. E eu acho que até se você puder também contar um pouquinho sobre essas campanhas importantes, né, que tiveram ali, que tem ali no bairro, né, como o Pão do Povo da Rua, né, e contar sobre essa experiência, né, de gravar enfim, de gravar também o podcast de Papo com a Véia lá, né, na própria Casa Voz também, enfim. A Casa Voz é um acontecimento, né? Mais uma vez, culpa e méritos da Mari. Ela, depois de um tempo aí, sei lá, 10 meses que tinha lançado a marca, a nossa garagem não cabia mais o carro, parava o carro na rua. A nossa casa é ali, do lado, 400 metros. Ela não é na Rua Croácia, atravessa a Tuneleira, na rua de lá. E aí ela falou, não dá, vamos alugar um espaço, não dá pra você guardar aqui e tal. E tinha uma garagem alugando. Ela passou na frente, viu, e aí eu fui lá ver.
E que é ali embaixo, né? Ali embaixo da Casa Voz. Então a gente alugou ali para guardar a tranqueira, para guardar os barris, para fazer câmara fria. Então a ideia era essa. E aí o meu sogro é arquiteto. E aí ele olhou aquilo e falou: Cara, esse lugar, olha isso, deve ser tudo tijolinho à vista. Aí ele pegou um martelo, começou a quebrar, viu que era tijolinho à vista. Aí foi, não, vamos fazer isso, já que fez isso, fez aquilo, enfim, cara. Depois de 3 meses de obra, a gente. Era meu escritório, né? A gente fez um escritório e eu trabalhava ali na mesa. Ah, já que fez isso, já que fez isso, já que fez câmara fria, põe o bico pra fora, pá. E aí a gente abriu como uma Growler Station. Então eu trabalhava ali, eu abria das 5 às 8 para as pessoas encherem Growler. Foi assim que começou. E aí, pô, a galera foi levando pipoca, foi levando amendoim, levando cadeira, aí dava 8 horas, meu, louco pra ir embora. Eu falava, não, gente, aqui não é bar, vai embora, aqui não é bar, vai embora. Até que um dia que o Eriton do Beer For You foi lá e me chamou, ele falou, cara, posso falar uma coisa, meu? Muito feio isso que vocês falam, cara. Aqui não é bar, vai embora. Pô, como assim, mano? Pô, o cara tá aqui tomando um puta lugar legal, cara, vira bar, para de falar isso e tal. Muito, muito feio, ele me deixou com a pulga atrás da orelha, sabe? Eu falei, pô, entendi, não tinha parado, sabe? Era meio um negócio meio assim, cara, não, meu, vai. Aqui é pra você pegar, pra você beber na sua casa. Eu nunca imaginei que ele pudesse ser um bar. Só que é isso, a galera Cara, começava a doideira. chegar, querer ficar, e enfim, virou um bar, cara. Então, aí depois tinha uma inquilina em cima, aí ela saiu, quando ela saiu, eu aluguei a casa e falou, o que eu vou fazer com a casa? E aí veio a ideia de montar esse quarto, né, com uma torneira. Ele não tá funcionando desde a pandemia, porque na pandemia eu trouxe minha família aqui pro Vale do Paraíba, então a gente mora aqui e eu fico durante alguns dias da semana. Geralmente eu vou de terça, hoje eu não fui, eu vou amanhã cedo. Mas geralmente eu fico de terça a quinta lá e eu durmo lá. Então, Uhum. a gente até agora não voltou ainda com o Airbnb. Enfim, a gente aumentou a fábrica, né? Também no meio. A gente começou com 600 litros, hoje está com 2.800 litros de tanque. Então tem mais barulho, enfim. Então, a gente está resolvendo algumas coisas ainda que a gente não parou. Tô resolvendo, mas não resolve, né? Então a gente precisa resolver barulhos, enfim, porque tá bem barulhento para dormir. Mas é isso, né? O quarto foi um marco pra gente, saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, teve uma matéria inteira falando do quarto, enfim. E esse foi super legal. E a gente grava o De Papo com a Véia lá, né? A gente fez bastante remoto também. Enfim, mas hoje a gente tá tentando montar um cenáriozinho ali, né? Então, o Chiquinho Scarpa não consegui levar, fiz remoto. Mas os próximos episódios aí da terceira temporada devem ser todos feitos lá, nesse cenário que a gente fez ali do lado na parte de cima. Inclusive, vocês tinham. Eu acho que agora até voltou, né, a ter música ao vivo. Porque antigamente vocês tinham samba com feijoada. Eu lembro que às vezes rolava um jazz e tal. Uhum. Deu uma parada, né, por causa da pandemia e agora tá voltando também, né? Não, a Esse gente lance das voltou já músicas. faz uns meses. A gente tem, uma vez por semana, sempre rola um sonzinho, sempre respeitando os vizinhos, claro. Então, 10 horas em ponto a gente para o som. Mas rola um som, rola jazz, rola samba. A gente gosta aí principalmente samba, né? Roda de samba. E a gente tá preparando uma bem, bem legal, que em breve convidarei vocês aí. A gente tá preparando uma roda de samba muito legal. Porra, assim. Muito massa, cara. Inclusive, Que acho que é a isso. Mari que faz a curadoria. Ou é você que... Sim, não, eu não faço nada. Eu não faço nada, eu só resolvo o problema. Eu A gente sou. tá chegando à conclusão que a Mari é a cabeça de tudo Exatamente, aí. A Mari é a dona da voz. mas essa conclusão já foi falada, ó, em todos os episódios que eu gravei até hoje eu falo isso. Não, ela que faz. Eu não faço nada, eu só resolvo bucha, cara. Eu sou o resolvedor de. Eu vendo e resolvo bucha. E faço, Pô, e faço não, é legal. receita. E faço receita, vai, isso eu faço. As receitas eu gosto de fazer. Cara, e deixa eu te perguntar a questão. Então, era uma Growler Station, foi virando um bar e tal. E essa galera, como foi
como foi a evolução desse público, assim, no sentido da cerveja, do consumo de cerveja e da apresentação da cerveja? Quem ia lá? Ia o Beer Geek que ia lá, a galera que tava passando na rua, ó, abriu um bar aqui, deixa eu parar aqui. E como foi no início, como tá sendo agora, e do ponto de vista dessa evolução do público, assim? Cara, a gente tem um pouco de Beer Geek, principalmente galera de fora, né, cara? Acho que é meio um ponto meio turístico, assim, sabe? A gente meio que entrou na rota das cervejarias, então o cara vai lá, vai na Trilha, vai na Croma, vai no EAP, enfim, né? Então tem isso. Mas, cara, grande parte do nosso público é dali mesmo, é da região, é da galera do bairro. Cara, ali é um bairro que ele, pós-pandemia, ele mudou muito, porque tem uma construtora que chama Ideias Arvos, que meio que adotou o bairro ali. E aí entregaram várias torres durante a pandemia e estão construindo mais. Tem um colégio, Vera Cruz, que é um colégio super bacana, assim, que também foi pra lá, enfim, então é um bairro que ele tá mudando muito, assim, está subindo muita torre, eles estão quebrando as casas, aquelas coisas de São Paulo, né? Quebra as casas e sobe torre. E então o público, cara, é um público muito, muito casal, novo. Tem muita produtora de som, né? Você falou do Felipe aí, tem muita produtora de som ali, então tem uma galera de produtora que vai. Tem muito coworking, enfim, então é uma galera que mudou muito, assim, pós-pandemia, o público bem mais novo, mas ali do bairro, continua sendo o público do bairro, sabe? O cara que descobre e fala, pô. E tem muita gente que não. Achei meu bar. E Legal. é muito engraçado, tem muita gente que não descobriu ainda e que mora ali perto, assim, eu falo que. Porque a rua que a gente tá, ela é uma rua que ela tem 3 saídas pra avenida de cima. Então, mesmo a galera da rua, se o cara entra e sai por uma saída ou pela outra, se ele não entra pelo meio, ele nem passa na nossa frente, cara. Então é um lugar muito, muito, muito. É quase uma rua sem saída, cara. E Caraca. a galera joga taco ali na frente, pra você ter uma ideia, cara. É um lugar super pitoresco mesmo, assim. Então, tem muita gente do bairro que a gente conseguiu, né? Tinha publicitário, eu falo, caramba, velho. Várias vezes o cara, pô, eu moro aqui há tanto tempo, eu nunca tinha vindo, nunca, sabe? Então ainda tem a galera que não nos descobriu ainda, porque a gente também, cara, acho que a Nanda já viu, a gente fica meio assim de fazer propaganda, porque é muito pequeno, entendeu? A não ser nos Geralmente eventos. já enche ali, né? No dia de semana já tem um fluxo legal de pessoas, né? No bar. Tem dia que não, né? Acho que como A qualquer rua- bar, a rua né? é Tem dia que é vazia, triste, mas tem dia, A rua tem fica dias vazia. tristes, né? Tipo, feriado pra gente pega, enfim, tem os dias tristes, mas geralmente Então, cara, dia de música, lotado, lotado. Então, e sempre com cuidado, né, cara? A gente sempre teve muito esse cuidado né? Pô, eu tenho uma relação ótima com todos os vizinhos, cara. Ótima, ótima. Porque eu sempre tomei muito esse cuidado, sabe? De, cara, não pode fazer barulho, não pode, sabe? 10 horas para a música. Você tem uma mesa que tá falando muito, muito, muito alto. Cara, vamos subir ali, ó. Ponho vocês, aí eu ponho o pessoal lá em cima, fecha a porta, o cara fica, dá pra ficar mais tempo, a gente fica, mas a gente sempre tomou um cuidado muito grande com os vizinhos, assim. Eu tenho, cara, praticamente zero reclamação de barulho, sabe? Então mesmo estando no lugar que a gente tá, é difícil, assim. Plaquinha de Pô, não muito estacione legal. nas garagens, sabe? Com a veinha falando, ó, não pare aqui. Então, né, com o tempo aí a gente foi se entrosando e, enfim. Então, né, no começo foi bem duro, né? Os vizinhos ficaram super ressabiados com a gente, né? Falaram, pô, Um como assim? bar Não ia ser aqui, só um né? depósito? Inclusive, você já fez um encontro da terceira idade lá? Cara, Tem que fazer, já né? fiz, cara. Não, já fiz. A gente fez, cara, um projeto super legal. A gente fez um Dia dos Namorados, cara. Só com um casal entre 70 e 80 e poucos anos, assim, eles tinham, cara. A gente Caraca, levou que 10 fantástico, cara. casais, 10 casais, e aí foi muito legal, porque a gente fez, né, todo
preparou as mesas, tal, colocou as mesas, né, separadinha ali, vela. Aí eles foram chegando, aí só, vocês podem juntar a mesa? Aí eles ficaram amigos, aí falou Que bonitinho. um jantarzão coletivo, assim, foi muito legal. A gente fez, cara, foi antes da pandemia. A gente fez, a gente precisa voltar a fazer, foi super legal, super legal. Porra, que fantástico, cara. E a gente tem um projeto, né, também, que a Mari que faz, que é o projeto da melhor idade, né, que a gente chama. Então a gente procura freelas para trabalhar no bar, freelas com mais de 50 anos para trabalhar no bar. Então, acho que agora tá 2 ou 3 vezes por semana, tem sempre uma pessoa 50 a mais trabalhando Pô, lá com a cara, que gente. legal, cara. Que legal. Pô, alô, galera do Try, vamos fazer uma excursão pra Casa Voz, hein? Aí um ônibus já lota o espaço, hein? Beleza. Muito massa, cara. E só voltando à questão do podcast, só pra deixar um abraço aqui maravilhoso pro nosso amigo Caio Lourenço, do Torresmo Sensual, que ele é fã do Chiquinho Scarpa e eu falei que eu ia falar contigo, gravar contigo. Ele, cara, manda um abraço pra ele, porque ele falou com o Chiquinho Scarpa, eu sou fã do cara, meu sonho é entrevistar o Chiquinho Scarpa. E você passou por essa experiência, eu achei muito legal o episódio, eu me diverti horrores. Pô, velho, se ele escutando quiser aquele episódio. ajuda, o Chiquinho topa na hora, cara. Eu Pô, falo com ele. mano, aí, olha a ponte aí, ó. Pode, É nóis. pode passar meu contato pra ele, ele adora, cara. O Chiquinho é um cara que cara, é muito louco, assim. Eu fiquei 15 dias dentro da casa dele, assim, né, cara, pra fazer o Que projeto. isso, cara? Ah, o Então, lance do Bentley, né? é. E foi uma experiência doida, né, cara? Foi a coisa mais doida que eu fiz na minha vida, assim. Eu achei que eu ia morrer aquele dia. E a gente acabou ficando com uma relação muito legal, cara, assim, porque, pô, você começa a descobrir que o cara, meu, ele é um personagem, e ele, o ser humano, é um cara muito. Cara, o respeito que ele tem pelos funcionários, que os funcionários têm com ele, assim, pelo menos o que eu vi lá, né? Assim, eu achei sensacional, assim, cara. Só pra contextualizar a galera que tá ouvindo, conta um pouquinho dessa história do Ben, que foi o rolê mais louco que você viveu, então. Cara, a história foi o seguinte: a gente tinha um cliente que era a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E aí o briefing, né, pra gente ali na Semana Nacional de Doação de Órgãos, que se eu não me engano acontece em setembro, era, cara, a gente precisa contar para as pessoas que no Brasil, por lei, para você ser doador de órgão, não tem esse negócio de ter coisa no RG, tem um monte de, né, ter carteirinha. Basta você avisar a sua família. Então, a pessoa mais próxima familiar que fica responsável pelo corpo, ela que toma a decisão porque você avisou, falou, ó, eu quero ser doador de órgão. Então a gente precisava, né, e as pessoas não sabem disso e as pessoas são, né, tem as pessoas que são por causa de religião, enfim, mas tem muita gente que por desconhecimento, pô, morre e é enterrado com todos os órgãos, porque não, né, a família não sabia se ele queria ou não queria, enfim. Então o briefing era esse. E os caras vieram com uma ideia, que era essa ideia de falar assim, cara, a gente vai, né, falar que vai enterrar um bem, vai enterrar um bem precioso, vai enterrar um puta carro. E a ideia original era Quake Batista. E aí, cara, eu cheguei e falei, cara, mas, pô, será, cara? Acho que a gente precisa pegar um cara mais doido, mais engraçado e tal. Eu falei, pô, por que não o Chiquinho Scarpa? E eu conhecia uma pessoa que eu sabia que tinha o telefone dele. Aí os caras falaram, pô, pode ser, será que ele topa? Eu falei, putz, cara, o cara é meio doido, né? Vai que. Peguei o telefone dele, eu liguei pra ele 63 vezes. 63 vezes, eu não tô mentindo o número, porque eu olhei depois. 63. Pá, pá, pá. Meu, eu fiquei o dia inteiro ligando pra ele. Ele me atendeu. O que você quer comigo? Aí eu falei, ó, eu trabalho numa multinacional americana, eu tenho uma ideia que pode ajudar a vida de muita gente e eu gostaria de contar essa ideia pra você. Aí eu falei, posso me apresentar direito? Pode. Aí eu falei, ó, meu nome é Júnior, trabalho na Léo Burnet, uma agência, assim, tal, a gente tem a conta da Fiat e tal, cuido da conta da Fiat, da Jeep, e eu tenho uma ONG aqui que eu cuido também, e eu tenho uma ideia. Ele falou, você tem uma caneta? Tem. Anota aí. Aí ele passou o endereço da casa dele. Caraca. Vem aqui às 3 da tarde. Sei lá.
4 da tarde, sei lá que horas que era, mas foi naquele dia. Aí, e eu tinha reunião com o presidente da Fiat, eu não fui na reunião. Aí quem foi nessa primeira reunião foi o Jatene, que era o diretor de criação, e a Luísa, que trabalhava comigo. Aí foram mostrar a ideia pra ele. Aí no outro dia eu fui na casa dele, que eu que ia tocar o negócio, né? Enfim. E aí foi isso, assim, cara. Ele fez um post, a gente pegou a senha do Facebook dele, então a gente escrevia o post, né? Então falava assim: sonhei com. Assisti um filme sobre faraós. Achei muito interessante o que eles fazem com os seus bens, com a sua riqueza ainda em vida. Isso no domingo. Aí na segunda, pô, tive uma ideia. Vou enterrar um bem precioso. E aí a gente entrava e metia o pau nele, né, no Facebook. E aí a gente pegou o Danilo Gentili, combinou com ele. E aí o Danilo, quando ele revela, na terça-feira ele revela que é o Bentley. Aí o Danilo pega e fala, entra e fala, meu, que escrotice, um monte de gente. Os caras começam a xingar. E aí o Danilo, né, um monte de seguidor, todo mundo começa a xingar ele. Aí o Danilo fala, então vem aqui. Aí a gente já tinha armado, na quarta-feira ele vai no Danilo Gentili. E falei, eu vou enterrar na sexta-feira, podem ir na minha casa que tal hora eu vou enterrar. Quem quiser é só entrar em contato lá com a assessoria de imprensa para se cadastrar e pode ir lá. A gente colocou 54 jornalistas dentro da casa dele. Só que aí, cara, a gente só ia colocar uma lona, fingir que o Bentley ia, só que aí o pessoal da Record começou a voar com o helicóptero. Isso tem na internet, tá? É só pegar o case aí, tem só digitar Léo Burnet, enterro do Bentley, que aparece o case. E aí ele me liga, Júnior, tem um helicóptero aqui do Cidade Alerta, tá aqui, e essa lona não vai dar em nada, manda uma escavadeira pra cá. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, cara, a gente não tem verba, é ONG, não tem problema. Então tá bom. Cara, mandamos uma escavadeira na quarta, ele foi na quarta, no Danilo, na quinta. E aí a gente cavou, cara, cavou um buraco mesmo, Na sexta-feira, todos os jornalistas lá, ele dentro de casa, eu e ele lá, e a gente combinando, enfim. Aí o CQC fazendo matéria, enfim. Só quem sabia, cara, na agência tinham 4 pessoas que sabiam. A gente não contou pra ninguém. Caraca, E na Band, o Danilo Gentili e o Taz. Então a gente combinou do jogo com o Taz e com o Danilo. Então aí o CQC gravando matéria e tal. E aí a gente faz a rampa e desce o Bentley, cara. Ele falou, vambora, pau. E ele morrendo de medo, né, cara? Imagina, cara, esse carro aí foi uma cagada. O carro custa R$1,5 milhão de reais, vai dar uma bosta. Nossa, morrendo de medo. E aí, cara, foi exatamente isso. Enterramos, jogamos lá o carro lá embaixo. Aí o Ademir, que era o caseiro dele, pega a pá. Na hora que ele vai mandar a pá, o Chiquinho fala, parou. Espera aí. E todo mundo xingando ele, os caras, todo mundo, os repórteres, ninguém entendendo nada. Aí ele chama os 50 e tantas pessoas pra dentro da casa e fala, ó, peraí, antes de enterrar eu preciso contar um negócio pra vocês. Aí vai todo mundo lá, aí tem os banners enrolados. Daí ele começa o discurso, ele fala, pô, no Brasil, vocês estão indignados que eu tô enterrando um bem precioso, mas todos os dias no Brasil pessoas enterram coisas muito mais valiosas. As pessoas enterram seus rins, seu coração, seu fígado. Então, na verdade, eu chamei vocês aqui porque está aberta a Semana Nacional de Doação de Órgãos. Cara, eu achei que eu me bater, enfim, os repórteres tudo, né? Foi aquele misto de emoções. E aí até o cara da própria Record, assim, esqueci o nome dele, cara, eu sabia o nome dele, um repórter que fez o alvoroço acabar, ele falou, Chiquinho, tá todo mundo aqui meio bravo, meio indignado, mas se você tivesse chamado as pessoas aqui pra falar sobre doação de órgão, quantas pessoas você acha que estariam aqui na sua casa hoje? E aí ele matou, ele mesmo matou, aí fica todo mundo, né, todo mundo ficou quieto. E, cara, foi um negócio maluco, né, cara? Enfim, eu acho que eu sou um dos... Eu não sou criativo, né? Eu sou atendimento, eu fazia as coisas acontecerem. E, enfim, cara, foram mais de 13 leões. Foram mais de 13, não, acho que foram 12 ou 13 leões em Cannes. Que é o prêmio máximo, né, da publicidade. Enfim, ganhou um monte de prêmio aí pelo mundo, enfim, foi... E aí ele falou, pô, agora eu preciso de ajuda, porque eu tava fora da mídia, todos os programas me chamando. E aí eu ia com ele, cara, em todos os programas. Ele ia gravar programa, eu ia junto com ele. E aí, meu, rolou amizade, enfim, fui pra balada com ele. Eu e os meus chefes na época e tal. A gente, puta, fui pra balada, enfim, cara, eu mantenho
né, às vezes eu vou lançar uma cerveja que eu acho que ele vai gostar, eu mando, enfim, né? Então a gente troca ideia. E aí o episódio com ele, né, para as pessoas entenderem, porque o de Papo com a Véia são histórias das pessoas por trás dos empreendimentos cervejeiros, né? Desde do Paulo do EAP, que era iluminador de teatro, como que isso influencia no bar, enfim, né? A gente sempre busca esse tipo de história. E aí a história do... né? Oi? O Paulo acho que foi até o primeiro, não foi? A primeira pessoa que você entrevistou, né? O de Papo. Foi o primeiro. O Paulo acho que foi o primeiro. E aí a história do Chiquinho é como que a família dele vendeu a Skol e a Caracu pra Ambev. Então ele contando do pai, do tio, que foram semestres cervejeiros, foram formados, enfim, né? Uma família com um monte de empreendimento, né? Eles estão... E é legal, ele fala umas coisas pessoais bem pesadas, assim, né? Enfim. Não, é episódio do caralho, velho. Então, pô, cara, obrigado por essa entrega aí de dividir com a gente essa história aí, com um pouco mais de detalhe. Tô impactado, tenho certeza que o Torrinho Sensual tá chorando nesse momento e com a esperança de receber um convite pra ir na casa de Chiquinho, ou pelo menos falar com ele. Cara, eu faço, cara, ele é muito legal, cara. Se ele tiver disponibilidade, eu tenho certeza que ele vai topar, sim. Se eu puder ajudar aí, pode contar comigo. Maravilhoso. Gente, pô, chegando aqui nas retas finais desse podcast, o papo foi muito legal, papo muito louco, né, cara, hoje. E chegando aqui na segunda dose, que é um quadro que a gente tem na finaleira aqui pro garçom, é um quadro de harmonização musical. E, na verdade, antes de chamar esse quadro, eu queria abrir mais uma cerveja aqui com vocês. E abro agora uma remanescente da cerveja oficial desse podcast, que é a Hopcast Lager, uma cerveja que a gente fez colaborativa com a Cervejaria Prússia, que é a cervejaria oficial desse podcast, e eles nos permitem conversar com quem a gente quiser, e a gente é muito apaixonado por eles. E a gente fez a Hopcast Lager, uma Hop Lager muito legal. Nessa primeira edição, é uma cerveja sazonal, rolou um dry hop de Strata, que tá muito legal também, então vou abri-la aqui com vocês agora. Aí, ó. Segunda dose. É um oferecimento. Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. E a cerveja acabou, hein? A cerveja A cerveja acabou rapidão. Do melão. Acabou rapidão, então se você tá ouvindo aí e não conseguiu comprar, dá um pulo lá no perfil, no site da Prússia Beer e fala pros meninos, faz mais que agora eu acredito que isso daí é um case de sucesso. Eu vou comprar. Então, galera, é isso aí. Fala nada. Teve até uma trocação de ideias assim, sobre o sensorial dessa cerveja, né? No grupo dos apoiadores. Se era melão, se não era melão. Se melão é uma fruta branca ou se é uma fruta amarela, enfim. Não, na verdade ela traz um pouquinho de melão mesmo, Então, um pouquinho dessa fruta melão, que você que tá ouvindo pode, melão pra mim é uma fruta amarela. Pessoas que escutam, melão é uma fruta branca. Então existem variações, então o papo expandiu de uma tal maneira aqui nesse grupo de apoiadores que a gente foi parar em pêssego branco. Nunca tinha visto um pêssego branco, mas Gabi trouxe um pêssego branco pra gente aí pra gente discutir. Então você que tá ouvindo aí, tiver a oportunidade, bebeu a cerveja, dá uma chegada lá no nosso Instagram e comenta o que você sentiu desse sensorial e se melão é uma fruta amarela ou uma fruta branca. Mas voltando aqui à segunda dose, queria perguntar a Júnior Botura, harmoniza, meu irmão, uma cerveja com uma música e fala o porquê. Por que na sua cabeça, como é que essa harmonização funciona? Uma cerveja com uma música, cara... Caramba. Pô, você podia ter combinado o jogo antes, hein, cara. De bate-pronto assim, cara. De bate-pronto assim. Já chegou dando um chute nos peitos, assim, né? Pô. Mas take your time, que aqui é editado, cara, dá pra gente aguardar aqui. Daniel vai falar, ruba. Cara, não, você sabe que a gente tem uma cerveja que nasceu disso, né? De harmonizar a música com cerveja, né? Então, a In Concert, ela é fruto disso. Um show de jazz, na primeira parte, harmonizando com a Hop Lager, e depois blues,
harmonizando com a nossa IPA da época. E aí nasceu o encontro dessas duas, que foi a In Concert, que era uma India Pale Lager. Então ela tinha a base de malte da Hop Lager com a lupulagem da IPA. E por isso que ela chama In Concert, por causa desse show que aconteceu no Delirium Café e no Beer Market lá em Jundiaí. Então, mas aí você fala assim, cara, sei lá, o que eu vou falar, o que eu vou... Enfim, vamos lá. Não, mas pode ser um estilo musical também, se Não, quiser cara, expandir, expande, mas... Eu vou pegar agora uma coisa que eu acho que eu tô ouvindo mais, assim, que eu tô ouvindo bastante. Cara, eu vou fazer uma homenagem à minha avó, cara. Eu vou de Espelho, a minha avó e meu pai, né, ao mesmo tempo. Espelho de João Nogueira, harmonizando com a avó Maria Zen. Pronto. Fantástico, cara. Tem nem o que falar. Pô, saiu, pô, foi lindo, ficou bonito isso aí, hein, cara. Espelho é uma das músicas mais bonitas da música brasileira. Eu tive no show do Diogo Nogueira uns meses atrás. Nunca tinha visto o Diogo ao vivo, né, cara? E, pô, o timbre dele, né, claro, lembra demais o João. E, chorei, cara. Quem não chora ouvindo aquilo, né, cara? Espelho é uma música fantástica e uma harmonização perfeita. Então, Danilão, inclusive, tá aqui, ó, conseguiu acompanhar um pouquinho do papo hoje aqui, tá no grupo dos apoiadores, ouvindo aqui um pouquinho enquanto termina a edição do episódio que vem antes desse, com o Jean Dolabella, do Igor Kill Talent. E de vez em quando acontece esses lapsos temporais no podcast. Então, Danilão, sobe o som aí com a harmonização de Júnior Botura. Nascido no subúrbio dos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia ao umedecer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai de anel no dedo e dedo na viola, sorrir parecia mesmo ser feliz. Vida boa, quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou velho. Bom, fala pra gente, né, alguns lugares que você também, assim, além da Casa Voz, né, tem algum lugar, assim, que você acha que, uma indicação, assim, que você acha legal, que quem vem para São Paulo tem que conhecer, além da Casa Voz, tem que conhecer também. Pô, cara, se a pessoa ficar na Vila Ipojuca, ela vai ter uma... Posso fazer propaganda do bairro? Pode, Claro, pô. Cara, a Vila Ipojuca dá pra você passar uma tarde, assim, cara. Uma tarde e uma noite, né? E seguir na noite, porque a gente tem... você pode almoçar ali no Hilda Botequim, que é um bar incrível também, que é inspirado. A Hilda é a avó da Lê, que é a dona. Então é um bar inspirado, né? O Vila Ipojuca tem dessas coisas, né, cara? É um bairro antigo, enfim, com muita história. Depois você pode tomar um café no Zin Café, que é um vegano, que é um lugar lindo, lindo, lindo. Na descida da Toneleiros, atrás tem um ponto de ônibus que é tombado pelo patrimônio histórico ali. E né, que as pessoas conhecem por isso, chama Zin Café. Aproveita, sai do Zin Café, compra... Tem uma floricultura do Cris, que é um lugar incrível, uma floricultura... Cris é um argentino, uma pessoa maravilhosa ali do bairro também. Aí você sai dali, passa na Voz, toma uma cervejinha na Voz, vai pro Hipobar tomar uns drinks,
que também é ali, né, um bar super legal de drinks, bem bacana. E termina a noite na Vitúcio, que é uma pizzaria super tradicional, enfim, o pizzaiolo lá já representou o Brasil em vários campeonatos, enfim. E aí, tudo isso você faz a pé, você para o carro em um lugar e faz tudo a pé ali. É fantástico. É isso. Enfim, vamos seguir fechando aqui nas ultimeiras mesmo e queria te pedir mais uma indicação. Quem você acha que deveria vir para esse boteco rachar? Conta pra gente. Quem tem a cara desse podcast, pelo que você sentiu no papo de hoje, combinaria demais com a energia desse podcast? Cara, vou indicar, não sei se ele já não foi, mas vou indicar um cara que, pô, manja muito de cultura cervejeira, que é o Cláudio, da Synergy. Não sei se você conhece. Cláudio. Um cara Ele é que eu acho maravilhoso. que vocês iam gostar muito de entrevistá-lo aí. Cara, pô, super bacana, entende muito. Trabalha com a gente também, ele vende para alguns pontos de venda a voz. Mas ele é um cara que é uma bíblia aí do mercado cervejeiro. Acho que Claudião, acho que ia cair bem aqui. Cláudio Marioli. Fantástico. Eu já indiquei para o Cláudio, pessoalmente, o podcast, o Labier. E eu, inclusive, esqueci de falar isso com os meninos. Que ele toparia, assim, falar com vocês. Ele tá meio que a par do assunto. E agora que o Júnior já fez esse convite... Legal, já que o Júnior já fez esse convite aí já em público, então só reforço aqui com... Já tá meio que falado já com o Cláudio, já. Pô, que legal, cara. E aí, coincidências não existem. Quem acompanha esse podcast sabe disso. Toda hora eu falo isso. É a confluência do universo. Coisas boas da vida. Gente, chegando realmente agora às ultimeiras totais, as expulsadeiras. Eu não quero fechar esse boteco, isso aqui não é boteco. Isso aqui não é um bar, vai pra casa. Então eu queria convidar a Nanda e Mestre Júnior Botura a deixar as considerações pra gente fechar esse boteco aqui e ir pro after, porque a gente vai fechar a porta, mas o papo ainda continua aqui internamente pros apoiadores. Bom, de novo, muito obrigado aí pelo convite, sempre muito bom, né, falar, né, contar um pouquinho da história da marca, da história das minhas avós, enfim, da minha família em geral, né, minha esposa. Então, pô, obrigado aí pela oportunidade. E é isso, deixar aqui nessa mensagem de que, cara, vamos, como mercado, chegar em lugares que a cerveja artesanal ainda não está, pra gente sair desses 2% aí e crescer. Acho que é isso aí, valeu. Maravilhoso. Bom, Renandinha. Quero agradecer vocês por estar presente aqui novamente, tentando substituir o Danilones, mas o Danilones é insubstituível. Puxa saco. Mas adorei bater esse papo, trocar ideia de novo com o Júnior, né? A gente conversou brevemente em outras situações, em outros rolês cervejeiros da vida. E que legal que tá todo mundo aqui junto, vocês, tanto o Labier quanto o Júnior, que são pessoas legais, que tem muita coisa a contribuir com o mercado cervejeiro. E é isso aí, adorei saber essas histórias muito doidas. E bora pro after. Bora. E deixem redes sociais de vocês, gente, para saber um pouquinho mais sobre essas histórias, a galera expandir esse conteúdo. @cervejavoz no Instagram e www.cervejavoz.com. Aí é o nosso e-commerce para todo o Brasil, e para quem está em São Paulo é avozencasa.com.br. cervejavoz.com, avozencasa.com.br para quem está em São Paulo e quer receber a cerveja em até 2 horas. Ou agendar, né? Caso esteja fechado, agendar a entrega. Fantástico. O cara começou a fazer um risoto, no final do risoto chega a cerveja. É isso aí. É isso aí. Gente, só tenho a agradecer a vocês, obrigado pelo tempo, pela disposição. A gente falou de coisas muito importantes aqui.
e coisas que realmente pedem uma reflexão que a gente não costuma ver com tanta facilidade aí no universo da cerveja, da música, da cultura em geral. Então, volta aí, escuta de novo, porque esse episódio está pedindo um replay. Sou o Gleison Silveira por aqui, comandei esse boteco junto com Fernanda Alfig, que está tocando maravilhosamente o Hop Brunch, que é o nosso spin-off, nosso programa spin-off do LabE Hopcast, focado em música. Tá mandando lá bem demais, já rolou episódio especial sobre música de boteco, Bob Dylan, as músicas mais apaixonantes e românticas do mundo. Ah, cara, muito legal, muito incrível. Então, gente, um beijo pra vocês, sigam a gente em @LabiereOficial. E tá a fim de apoiar esse podcast, cola lá no apoia.se/LabiereHopcast e a gente tá esperando vocês. Tamo indo pro after, vamos lá, vamos tomar mais uma aqui na saideiríssima. A saideira é isso aí, né, cara? 70 saideira. Vamos enterrar um Bentley de saideira. Beijo pra vocês. Salva, por favor, né? Clássico. Boa. Salva, por favor. LabIE Hopcast é um oferecimento Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.